Galera, tudo bem? Giridia aqui. Hoje a gente vai estar fazendo análise do deck que vai de Folclore e Lendas Urbanas que vai sair em março, tá bom? Vamos aqui, né, para nossa análise, né? Primeiramente, começando com Barba Ruiva, Encanto, Folclore. Mais um para cada pesadelo acumulado na partida. Esse deck de Folclore específico, ele é muito voltado em gerar pesadelo. Bem naquela temática assim, né, das histórias de terror que eram contadas, né? Então, você vai jogando as cartas e vai gerando pesadelos para que esses pesadelos eles se acumulem e gerem um efeito mais forte. Tá? Então, vamos lá. O canto, né? Acumula os pesadelos, depois envia essa carta pro éter. Retorne do éter ativo com mais 2. O Ruja da Noite. Se houver pesadelo no campo, veja as cartas da mão do seu oponente. Isso aqui é bem legal. Então, quando tiver pesadelo, você tem essa cartada, né? Isso aqui é uma carta bem interessante. Scout, né? Que você pode entender mais ou menos como é que tá a mão do seu oponente e você não se preparar melhor, né? Aí, Criança da Lagoa. Se houver no campo beira do rio, né? Que é um terreno. Compre 2 cartas, então é uma carta boa para poder você dar draw, né? Sem necessariamente ter que ter uma recuperação óssea, né? Então, teoricamente, isso aqui já ajuda na compra carta e você ganha mais slot. Aqui a Cuca, Bruxa do Lago. Essa aqui é a segunda versão da Cuca, que por sinal tá bem bonitona. Enquanto essa carta estiver em campo, você não sofre dano por especial. Essa carta tem a mesma condição da outra Cuca. Para você baixar ela, você tem que descartar toda a sua mão. Então é bem interessante. Você não sofre dano especial, então realmente é uma coisa bem quebrada assim para você, se você parar para pensar. Enquanto tiver noite, todas as criaturas do éter recebem mais um. Então essa aqui, e até, né, do outro vídeo, ela também combaria com o vazio, né? Tanto que ela dá sinergia para vazio, mesmo se não for folclore. Então, e também, né, tem as cartas aqui também interagem. Vamos lá aqui para aqui a Garota do Espelho, que acumula um pesadelo no campo do oponente. Então você vai e coloca um pesadelo no campo do oponente. Coloca um marcado no campo, né? Você coloca um marcadorzinho. Se houver espelho rachado no seu descarte, crie 2 pesadelos. Então nesse caso você cria um pesadelo e se tiver esse espelho rachado no descarte, você cria mais 2. Aqui vamos para enviar 2 dela. Espírito do Espelho. Toda vez que consumir um pesadelo, essa carta ganha mais 1. Legal. E o seu oponente perde 1 de vida. Interessante. Meio que ela puxa, né, o medo, né, e se alimenta disso, enquanto o oponente não dano. Legal. Aqui nível 3, né, a garota com sangue. Por 3 turnos seguidos, ataque uma criatura do campo. Acumula 2 pesadelos no campo do oponente. Então isso aqui, mais uma vez, você vai destacando o pesadelo no campo do oponente. Por 3 turnos seguidos, ataca uma criatura do campo. No caso, não, você atacaria na maioria das vezes uma criatura do campo. Diretamente, né? Para quem não sabe, para quem é novo no éter, o ataque do éter é direcionado à vida. Você não pode escolher uma criatura para atacar. E ela ataca, né? Então ela escauteia, né? Ela aquieta um alvo. Isso é bem interessante porque ela também tem 9 pontos. Assim, muito forte isso. Vamos lá. Aqui é o Homem do Lago. Enquanto essa carta estiver em campo, você não sofre dano de efeito especial de criaturas dos pontos de vida. Nossa, que interessante. Então dá pra perceber que eu tô percebendo que o deck de Folclore, esse deck de Folclore específico, com lendas urbanas, ele tem muito essa questão de blocar, de proteger a sua vida. Então, tipo assim, ele vai segurar muito dano, né, enquanto ele estiver em campo. Então é bem interessante porque ela é nível 2. Então afogamento não tira ela, abraço não tira ela, algumas cartas tiram ela, né, mas essas 2 que são as principais, e Viajante do Éter não tira ela. Então
enquanto tiver essa carta, você tá protegido, você vai estar protegido. Então, contra, sei lá, contra efeito de carta, ou contra vampiro, especialmente, que tem o combo do retorno é bem forte. Interessante. Esse folclore tá bem... Acredito que tá vindo para se segurar muito o jogo, né? E aqui temos a loira do banheiro. Toda vez que no seu início do turno consuma 3 pesadelos de escolha. Você pode ativar o especial de uma criatura, ou o efeito, né? Ativar o especial, ativar o efeito de uma criatura, ou causar 2 pontos de vida na sua vida ou no do oponente. O que é interessante é lembrar que a grande maioria das cartas elas só ativam o efeito uma vez, ou o efeito especial. Então você poder reativar toda vez no seu início de turno, isso é interessante, tá? Para poder fazer uma jogada mais elaborada. Vamos aqui, continuando. Vamos lá, mini exilado. Descarte uma carta nível 1 do campo para essa carta ganhar 2. É interessante essa carta também porque o Wellington mesmo falou que nesse deck de folclore você vai ter preferência de não começar, né? De ser o segundo a jogar. Acredito também que muito dessa dinâmica seja por essa carta, né? Você, por exemplo, o cara vem lá de oceano, taca um caranguejo em 4 pontos no primeiro turno. Aí você tem essa carta, na sua volta você já descarta ela e a sua criatura fica com 4. Então é bem interessante, bem forte também. É bom contra qualquer tipo de agro forte, o personagem ou criatura que builda muito rápido, por exemplo, sei lá, o dentinho, né, que é o ogro, né, que ganha ponto por cada criatura que tá no descarte. Interessante porque ele já, mesmo que ele entre bufado, tipo 20 de ataque e vida, aí você joga essa criaturazinha aqui e já joga ela pro livro. Interessante. Tô gostando. Miran ou pesadelo. Toda vez, nível 3, né? Toda vez que acumular um pesadelo ou mais, ganhe 2 pontos. Causa 2 de dano a uma criatura. De novo. É um irritado, né? É targetado. Então, outra carta, né, de folclore que targeta uma criatura. Interessante, né? A gente tem a loura do banheiro e agora tem o Miniman, o pesadelo. Escolher uma criatura do base sua para não sofrer dano de ataque. Interessante, então ela ataca, né? Toda vez que gera um pesadelo, ela dá dano e consegue targetar, né? Proteger também. Interessante também. Aqui vamos aqui para Palhaço da Kombi. Acumule um pesadelo no campo do oponente. Coloca o Palhaço da Kombi na sua mão no campo. Então basicamente ela é uma carta de board, né? Você joga ela e se tiver um terceiro já dá para descer os 3 na pancada só. Interessante. E o campo do oponente fica entupido de pesadelo, no caso. E se você tiver 3, se baixa um, você baixa logo os 3. O que é engraçado também, ele é interessante também para poder buildar o board, né? Por exemplo, você começa o jogo, comecei atrás, tô em desvantagem. Beleza, mas eu tenho 2 palhaços. Comecei com 2 palhaços da Kombi. Então o meu oponente que começou, né? Ele vai entrar com uma carta, eu já baixo essa e já baixo 2. Já vem 2 cartas. Então, 2 cartas 2, né? Que é que é interessante. Só vou chamar mais alguns amigos, adorei essa frase. Bem dark, né? Assim, né? Palhaço da Kombi. Prototo da Mata, né? Isso aqui é uma carta que já estava nas cartas exclusivas, né? De lançamento, e ela retornou, né? O Prototo da Mata ele vai no final depois para Curupira, se não me engano. Acho que é isso. Curupira mesmo. Então é isso. Prototo da Mata. Próximo Espelho Rascado, que é aquele espelho que precisava para as evoluções da loura do banheiro. Acumule 3 pesadelos do campo do seu oponente, né? Você coloca mais 3 pesadelos lá e depois compra uma carta.
E aí ela vai pro descarte, né? Interessante. Mais um efeito aqui para poder buildar pesadelos no campo do oponente. Aqui é o vai do saco, vamos do saco. Parece parece um Smeagol meio caótico. Descarte uma criatura nesse turno e depois retorne essa criatura para sua mão se houver 3 criaturas ativas no campo do seu oponente. Descarte uma criatura nesse turno. Certo. Depois essa aqui, na verdade, né, só para enquanto eu analiso aqui, é a primeira carta de armadilha, né, que tá aparecendo no momento, né? Então é interessante. Tá, vamos lá. Descarte uma criatura nesse turno. Não diz da onde essa criatura. Então, provavelmente pode ser uma criatura do oponente. Basicamente, você vai lá e captura uma criatura. Depois retorne essa carta para sua mão se houver 3 criaturas. Interessante. Tem que ver como... Tem que ver, no caso, se é no campo do oponente. E para retornar para sua mão, provavelmente tem que ser uma criatura sua. Interessante. Tem que ver mais sobre essa carta. Entender como é que ela vai funcionar direitinho. Mas aqui é o vai do saco. Portal de Nitan. Se houver terreno, noite em campo, acumule 3 pesadelos. Então aqui ele já vai perceber que ele tem uma sinergia com noite, né? Que inclusive é o que precisa para ativar o efeito da cuca, né? Então, das cucas, no caso. Bora lá. Aqui a compra dos palhaços. Efeito especial, né? Preço da palha da Kombi. Busca até 3 palhaços da Kombi do seu baralho e coloque na sua mão. Depois acumule um pesado. Nossa, calma aí. Vai para descarte quando o palhaço da Kombi entrar em campo. Então quer dizer que eu coloco ela no campo, né? Starto ela. E aí eu ativo ela. Pode ser no turno do oponente, né? Não tem dizer que é no turno. E eu compro 3, né? Eu busco 3. Nossa, eu busco 3 palhaços da Kombi no meu baralho e põe na minha mão. E é nível 1. Então, tipo assim, na próxima, no meu turno, eu já vou baixar 3 palhaços da Kombi. E eu fecho meu board inteiro. Caraca, interessante, tá? Isso aqui é interessante demais. Poxa. Que é beira do rio. Toda vez que atacar os pontos do oponente, acumule um pesadelo. Então aqui é para poder estar entrando dentro do que o deck se propõe. Toda vez que outra criatura entrar no campo, acumule um ponto de pesadelo no campo do oponente. E toda vez que uma criatura do oponente entrar em campo, cria um pesadelo. Então, no caso, toda vez que a criatura do oponente entrar em campo. Interessante, eu acabei de ver isso aqui, ó. Pesadelos são marcadores estéticos do campo. Não são pilhas. Interessante, nova mecânica, né? Eles são externos, né? Então ele não tá ali, né? É realmente como se fosse você gerando caos ali no interno do seu turno. Caraca, eu gostei bastante desse deck. É um deck que vem com a proposta de segurar muito o jogo. Então ele pode ser base, né? Ele pode ser aquela linha ali de startup para poder você ter um board forte ou segurar o jogo, né? Tem muita carta aqui que você não toma dano, né, de efeito especial. Isso é muito interessante. Então, interessante isso aqui, especialmente contra decks que ativam muito. Mas é isso, galera. Tamo junto mais uma vez. Obrigado por ter assistido até o final. Vamos juntos desbravar e desvendar as infinitas vastas terras. Valeu!